Sabe aquele projeto que quando chega no final da execução, você olha e fala, cara, isso aqui ficou muito bom, isso aqui ficou um sucesso. Meu nome é Odair Martins, trabalho com marcenaria, sou marceneiro desde os 18 anos, adoro projetos de arquitetura e hoje eu vou falar com você sobre um projeto de sucesso executado pela AOM, que é a minha marcenaria, um projeto de um deck. Sejam bem-vindos ao Arquitetando Marcenaria. Então, hoje eu vou falar com você sobre um projeto que nós executamos e que ficou muito bacana, né? Eu costumo falar que foi um projeto de sucesso. E o que foi esse projeto? Foi um deck, né? Um deck de piscina. Hoje a gente tem no mercado aí algumas madeiras que são próprias, né? Que são destinadas aí para deck. Entre elas aí o IP, né? IP champanhe, o cumaru, sucupira. O IP tem dois tipos, né? Assim como o cumaru também. Tem o de primeira, né? E o de segunda. O que seria aí a diferença aí do IP, por exemplo, né? Qual o de primeira e o de segunda? O de primeira, você as madeiras vão estar toda uniforme, né? Todas com aquela mesma cor, digamos assim. Claro que varia de tons, né? Algumas madeiras, mas você não vai ver partes esbranquiçadas, por exemplo. Já no de segunda, né? Você tem partes da madeira esbranquiçada. E o que não é bacana quando a madeira tem essas partes esbranquiçadas? Elas estragam com mais facilidade, né? Então, para deck, né, eu sempre aconselho que seja usado o IP ou Cumaru, que seja, né, IP ou Cumaru, o de primeira. Nesse caso, né, desse projeto específico, nós usamos Cumaru. E quanto às medidas, né, existe também de 10 centímetros, 7 centímetros e o de 15, né? O de 15 é um pouco difícil de se encontrar, tá? As réguas com 15 centímetros. E esse deck em específico aqui, eu estou falando, a gente fez ele com o de 15 centímetros. Tem 15 de largura e a espessura é 2,5. Isso já deu assim um diferencial nesse deck, porque o que você costuma ver são decks com 10 centímetros, as réguas, né, com 10 centímetros de largura. E eu escolhi, eu fui na loja para comprar o material, escolhi peças, as peças mais retinhas que tinham, porque isso também é muito importante, ainda mais quando se trata de uma régua com 15 de largura. Então, se ela estiver empenada, você não vai conseguir trazer ela, né, para o lugar e ela ficar retinha. Então é importante que, né, nesses casos você vá na loja para escolher esse material. Então eu fui até a loja para fazer a escolha desse material e tinha algumas réguas, né, que eram com tamanhos de tipo 5 metros. Eu também fiz isso, escolhi essas réguas para a gente subir com elas. Como era numa cobertura, precisamos subir de corda por fora do prédio, mas tudo isso visando um acabamento perfeito e um resultado final que ficasse muito bom. Durante o vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas fotos do deck, que é para vocês entenderem. E por que é importante quando eu falo quando eu falei aqui agora da régua a gente tem 5 metros de tamanho e as réguas virem com esse tamanho de 5 metros? Porque onde tem as emendas,
é onde com o tempo começa a danificar. E sol e chuva, né, faz com que elas vai entortando um pouco, um lado ou outro, e isso não vai, com o tempo vai ficando feio. Então, quando você tem uma régua inteira, sem emenda nenhuma e bem presa, né, que eu vou estar falando sobre o grande diferencial desse deck, na verdade, foi a fixação, você não tem esse problema. E quais foram os materiais que usamos para esse deck em específico aqui que eu estou falando? O Kumaru de 15 centímetros, né? 15 por 2,5 de espessura, maçaranduba para estrutura, usamos parafusos, né? Não usamos prego nenhum, né? Só parafusos. E como eu falei, a fixação desse deck foi toda feita por baixo, todo parafusado por baixo, então você não tem nenhum parafuso ou prego por cima. E qual é a grande vantagem desse sistema de fixação? Normalmente, os decks que estão feitos com prego, né, que é pregado por cima, a gente usa normalmente um prego de cobre. E com o tempo, né, porque para você colocar o prego no IP ou que seja no Kumaru, na verdade qualquer madeira para deck, né, porque tem que ser uma madeira dura, uma madeira bem densa, então você precisa antes furar com uma broquinha, né, e depois pregar, né. Só que com o tempo, né, com a ação aí do sol, da chuva, essa madeira vai secando e esses pregos eles começam a subir a ponto de você precisar ficar fazendo essa manutenção de estar batendo esses pregos de volta, porque senão alguém pode se machucar. E qual o outro problema disso? Em cada furinho daquele que você faz na madeira, fica ali muito mais fácil a penetração de água por aquele buraquinho ali. Então vai penetrando a água, a própria junção ali do prego com a madeira vai acontecendo ali meio que uma corrosão, um desgaste, e isso acaba o deck tendo uma vida útil muito menor. E por que usamos a madeira de Kumaru que eu estou falando aqui para esse deck e maçaranduba para a estrutura? Na verdade, a gente usou o Kumaru porque esse deck de 15 centímetros a gente só estava achando no Kumaru. Agora sim, gente, eu falo que a gente fez de 15 e existe esse já pronto com 15, mas você também pode pegar a peça e estar fazendo, né? Que seja IP, Kumaru, sucupira, peroba, qualquer outra madeira que você vai fazer um deck, você pode estar, se você tem um maquinário adequado para isso, você pode estar pegando as pranchas de madeira e fazendo. Eu só estou falando de 10 e 15 7, que normalmente você já encontra esse tipo de madeira já pronta, aparelhada, que você só vai comprar, cortar nos tamanhos e prender, e aí a fixação você que, enfim, vê qual a melhor maneira. Nesse caso, foi usado desse jeito. E aí você tem um deck, né, que você tem ele ali por cima, ele totalmente lisinho, sem nenhum prego, sem nada. Então fica um acabamento muito bom. Mas antes de eu estar aqui continuando o vídeo, eu queria te fazer um pedido bem especial. Já deixa aí o seu gostei, beleza? E para proteção desse deck, nós usamos o stain, né? E aí você pode me perguntar, mas qual que é a diferença
do stem e do verniz, né? E por que você usou o stem? Então, eu falo por mim e pela experiência, que assim, eu sou marceneiro, né? Como falei lá no início do vídeo, eu sou marceneiro desde os 18 anos de idade. Então, por experiência, para deck, eu prefiro usar o stem. E qual que é a diferença do stem para o verniz? O verniz, ele protege a madeira criando uma película que vai estar ali protegendo da chuva, do sol. Existem uns vernizes que vêm com filtro solar, né, que por sinal assim de uma ótima qualidade, muito bom. Existe o Setol Deck, que é um produto específico para ser usado em deck, que tem o fabricante dá uma garantia muito boa também, do tipo 3 anos, entendeu? Embora manutenção de verniz, dependendo da exposição do deck, se ele fica diretamente ao sol e chuva, com bem menos tempo, em média aí 6 meses, o ideal que você esteja fazendo essa manutenção do verniz. Mas por que eu prefiro usar o stem, né? E qual que é a diferença do stem para o verniz? Como eu expliquei, o verniz ele cria uma película que ele vai ali estar protegendo a madeira. Já o stem, ele é um produto impregnante, né? Que ele penetra na madeira, então ele protege de dentro para fora. Enquanto o verniz, ele protege ali de fora, né, para dentro, que é para não estar entrando água, não estar tendo ali a ação do sol na madeira. Já o stem é o contrário. Ele é um produto que ele penetra na madeira e com isso ele vai ali protegendo ela como um todo. E por que eu acho o stem melhor nessa situação? É exatamente por ele ser um produto impregnante, que ele penetra ali, então ele fica muito melhor e ele repele muito bem a água, né? Importante que o stem você precisa de dar pelo menos umas 3 demãos, tá? Outro detalhe muito importante, você precisa tá fazendo os 4 lados da peça, né? Que ali a face que fica por cima, mas também a parte de baixo e os topo, né? Que a gente chama de topo, né? As laterais ali da madeira. Então é importante que você, quando aplicar o stem, você fazer isso. E isso serve também para o verniz. Quando na hora de aplicar o verniz, você está fazendo isso e está aplicando nos quatro lados da peça. Agora, para a aplicação do stem, uma coisa muito importante que não pode esquecer: a peça não pode, essa madeira não pode ter recebido qualquer produto que seja verniz ou selador antes. A madeira precisa estar virgem, né? Ela precisa estar sem nenhum produto aplicado nela antes. Então, assim, o primeiro produto vai ser o stem, porque se tiver algum produto já, o stem não vai fazer o efeito que é de estar penetrando na madeira para fazer essa proteção. E o stem, gente, ele existe o incolor, o transparente, né? E tem uns que já vem com uma cor, né? Normalmente mogno, IP, né? Ele já vem ali com uma tonalidade, né? O que acontece? O stem transparente, ele tem diferença para o incolor, porque às vezes a pessoa acha assim, Aldair, mas qual que é a diferença do incolor para o transparente? Isso não é a mesma coisa? E não é, gente, tá? Quando a gente fala em incolor, ele é incolor de verdade, ele não tem cor nenhuma. Então você vai abrir a lata dele e o produto é como se fosse uma água, né?
a cor dele, né, na verdade ele não existe cor, ele é um produto que ele é da cor de água, por isso que fala que é incolor. E quando é transparente, na verdade ele tem uma cor sim, mas quando você aplica na madeira, aquilo some, né? Então fica transparente, né? Essa é a diferença. Incolor é quando realmente não existe a ausência total de cor. E no transparente ele tem uma cor meio amarelada, que parece uma água com ferrugem, por exemplo, né? E é isso, tá? Então assim, para esse deck foi usado o stain, e é o que eu costumo usar para todos os decks que eu faço de madeira, independentemente que seja IP, cumaru, sucupira ou qualquer outra madeira. Na estrutura, nós usamos massaranduba. E por que eu costumo usar massaranduba para estrutura? É porque ela é uma madeira inferior ao IP ou ao cumaru? Não, de forma alguma. Mas ela tem algumas características que para estrutura funciona melhor até do que o IP ou o cumaru. E uma outra grande vantagem, né? A massaranduba, quando se trata do custo, ela é um pouco mais barato do que o cumaru ou o IP. E também a gente encontra já no mercado, nas lojas, né, nas madeireiras, por exemplo, o caibro e a ripa, né, que é o que a gente usa nesse caso para a estrutura e a fixação das réguas. E como a gente consegue já esse pronto, né, os caibros, e é o caibro de telhado, tá, gente? É o mesmo caibro que a gente usa para telhado. Estou falando aqui de telhado também porque a massaranduba, ela é uma madeira muito usada para telhado, tá? Para fazer as vigas, né, os caibros, as ripas, tudo costuma fazer com massaranduba. Isso também se deve ao custo da massaranduba ser um pouco menor do que do IP ou cumaru, por exemplo, mas levando aí em consideração que a massaranduba é uma madeira resistente tanto quanto ao IP ou cumaru, por exemplo, tá? E por que eu uso o caibro e a ripa? Para esse sistema de fixação que a gente faz, onde as réguas são todas parafusadas por baixo, né? Feita uma estrutura, né? Uma espécie de um banco, né? Com o caibro, aplicado uma régua, né? Que seria aí a ripa, por cima, deixando uma aba para você vir parafusando as réguas, enfim, em sequência, tá? Esse é o motivo por qual a gente usa massaranduba para estrutura. Ainda falando de estrutura, uma coisa muito importante é o espaçamento de um caibro desse para o outro, tá? De pelo menos 50 ou 60 centímetros, né? Não tem necessidade de ser menos, agora também não pode ser mais do que isso, para que as ripas, as réguas, né, do deck fiquem com um afastamento aí muito grande, né, entre elas sem estrutura, e quando você pisar, essas peças começarem a empenar, né, a ceder. Tem alguns detalhes que são muito importantes na produção de um deck. Existem 2 erros que você tem que ter muito cuidado para não cometê-los, tá? E quais que são esses 2 erros? O primeiro deles é o afastamento entre uma régua e outra. Você precisa deixar
pelo ao menos 2 milímetros entre uma régua, entre uma ripa e outra. E por que você precisa desse afastamento? Porque a madeira, principalmente para deck, IP, cumaru, ela trabalha muito, né? É uma madeira que ela tem muita resina, então ela acaba trabalhando muito. E se você não deixa essa junta de dilatação, com o tempo, dependendo do clima, tá frio, né? A tendência são as madeiras ali elas juntarem, né? E aí ela vai começar a juntar e meio que trepar uma na outra, e a força mecânica da madeira é muito grande, ela vai acabar até soltando a fixação, os pregos, o parafuso, dependendo da maneira como foi fixado. Se não tiver bem fixo, ela pode chegar a arrebentar essa fixação, esses pregos ou esses parafusos. Então é aconselhável que se deixe pelo ao menos aí 2 milímetros de afastamento entre uma régua e outra. Tem gente que vai falar, mas eu não gosto, daí eu acho feio esse espaçamento, e aí também pode ficar caindo coisas, né? E em cima do deck, aí cai lá embaixo. Assim, eu entendo, mas tem coisas que realmente a gente não pode fazer. A gente tem que pensar sempre nos dois lados, né? O lado da estética e o lado funcional. Mas nesse caso, o espaçamento entre uma régua e outra para deck não pode deixar de ter, porque isso pode lhe dar um problema futuro muito maior. E levando em consideração também que todo deck a gente deixa uma visita, que é para você ter acesso ali digamos que a casa de máquina, né, da piscina, né? Então, como você tem acesso a esse deck por baixo, dependendo do que cair, existe como você pegar. Agora, 2 milímetros são poucas coisas que vai cair, que vai estar passando entre uma régua dessa e outra. Agora, muito importante realmente não deixar um espaço maior do que isso, porque se você deixa, aí realmente fica muito fácil de começar a cair coisas lá embaixo, e aí você vai ficar tendo aí esse transtorno aí, dependendo do local do deck, né? E como foi feito a visita, né? Onde você tem acesso a essa casa de máquina, até você chegar onde caiu uma peça, por exemplo, pode ser muito ruim, tá? E o segundo erro, esse é um erro assim clássico, né? Que a maioria dos profissionais cometeram no início, né? No primeiro deck, por exemplo, quando não tem a informação, é você fazer 45 graus, né? Que a gente chama de meia esquadria também, na junção das madeiras. E por que você não pode fazer isso? Porque com o tempo a madeira, né? Como eu já falei aqui antes, ela trabalha muito, né? E aí aquilo fica muito, muito feio, porque as pontas elas começam a levantar, tá? Por mais que você tente fixar direitinho, não fica bom, fica feio demais. Na primeira semana, né, que você faz, assim que você faz o deck, vai ficar muito bonito, né? Ele todo lá, em meia esquadria, 45 graus, perfeito. Mas com os dias, né, com o passar dos tempos, em menos de um mês vai estar horrível, vai estar feio demais o seu deck. Então assim, esse é um erro que você jamais pode cometer na construção do seu deck, tá? Quando você fizer o seu projeto e você contratar o marceneiro para executar, você já deixa bem claro isso para ele e explica também, né, para o seu cliente por que o marceneiro vai estar executando o deck sem estar fazendo o 45 graus, porque muitas vezes o cliente, como não sabe, não tem essa noção, ele quer, né, que seja em 45 graus, mas
eu estou falando aqui para você arquiteto, né, no caso de você que faz o projeto, é muito importante que você esteja passando essa informação para o marceneiro, caso ele não saiba. Ele não pode fazer 45 graus nessas peças. Nem pensar, tá? Nem pensar. Isso você pode assim acabar com o seu trabalho, tá? Você vai fazer um negócio que vai ficar ali bonitinho, mas que você vai ter uma dor de cabeça em pouquíssimo tempo, que, enfim, vai ficar feio e provavelmente você vai ter que, se você fizer isso, você vai ter que fazer um outro deck, porque provavelmente o cliente não vai aceitar, não vai passar, tá? Isso é muito importante. Além de outros erros que também existem, mas os dois mais importantes são esses, tá? É o espaçamento entre uma régua e outra e não fazer o 45 graus. Um outro erro também, que muitas vezes também dependendo de onde é o deck, as pessoas cometem, é fazer o deck meio que ali encostando no chão, né? E você não pode fazer isso. O ideal é que você tenha pelo menos 5, 10 centímetros ali de afastamento do chão. Isso vai dar uma vida útil muito maior ao seu deck quando você faz isso. Agora, se você faz um deck muito baixinho, praticamente ali encostado no chão, então com a água batendo ali, a umidade, enfim, a vida útil do seu deck vai ser muito menor. Então pode até anotar aí mais um erro, que é esse daí, e também é muito importante. Então, afastamento entre aí o chão e a parte onde vai ficar as réguas, o máximo que você puder fazer de afastamento, faça, ok? E sobre a manutenção, não é apenas manutenção do verniz, né, ou que seja o stain que você aplicou. Existe também a manutenção de estruturas, né, e réguas que podem vir a danificar. Quanto ao verniz, né, embora os fabricantes, muitos deles aí, dê uma garantia de 2, 3 anos, né, eu acho, assim, por a minha experiência, que o ideal é você estar aplicando de 6 em 6 meses, você está aplicando aí uma camada, uma demão que seja de verniz ou stain. O importante é saber qual foi o produto que você usou a primeira vez, tá? Se você usou verniz, você vai estar usando verniz novamente. E se for stain, você vai usar stain. E aí você pode estar me perguntando aí, Aldair, mas eu não posso usar os dois ao mesmo tempo para dar uma proteção maior até? E aí é o que eu lhe falo, não pode, tá? Não pode, porque o stain, quando você vai aplicar ele, a madeira tem que estar virgem, tá? Então não pode, tá? E o verniz, se você for aplicar ele numa madeira que já tem um stain, ele não vai aderir perfeitamente, então também não vai ficar bom, porque não vai estar fazendo ali enfim, a função, o papel do verniz. Se caso você tiver dado verniz no seu deck, né, para manutenção, o ideal é que você dê uma lixa, né, você dê uma lixada para dar a próxima demão. E muito importante, por que eu falo para fazer de 6 em 6 meses, né? É para você não deixar chegar ao ponto de o verniz começar a soltar partes, por exemplo, quando você deixa sem fazer essa manutenção por muito tempo,
o verniz ele começa a soltar algumas partes. Então, aí você vê lá uma parte das réguas da ripa, né? Você tem lá verniz e outras não. E aí se você vai aplicar uma nova demão ali do verniz, né? Para um verniz que é manutenção, e uma parte tá com verniz velho, aí outra parte praticamente não tá, não vai ficar bom. Não, e fica feio a estética também, né? Porque vai ficar todo manchado. Então, por isso que eu aconselho a fazer essa manutenção de 6 em 6 meses e, independentemente disso, dá uma lixa, né? Dá uma lixada. E qual a lixa que você pode estar usando nessa situação de deck? Pode ser uma lixa 80, entendeu? Como o deck não é um serviço com fino acabamento, você pode estar usando uma lixa 80 para isso, tá? Na situação do stem acontece a mesma coisa, tá? Antes de você aplicar a demão novamente do stem, é o ideal que você dê uma lixada, e principalmente lavar, né? O stem é muito importante que você lave, né? Que você lave o deck bem lavado e deixe ele depois secar aquela água ali que você usou para lavar, e aí você vai estar aplicando aí uma outra demão, e aí vai ficar muito bom. Quanto à manutenção de estrutura e réguas, é importante você estar vendo isso também com uma frequência, porque mesmo você utilizando madeiras boas, né, que seja apropriado para a estrutura, tem coisas que com o tempo acaba danificando mais rápido em uma situação do que a outra. Então, muito importante você estar fazendo essa manutenção e olhando para não vir acontecer nenhum acidente, principalmente levando aí em consideração que a estrutura ela está ali direto no chão, né? Então existe situações ali que a água pode empoçar e você não vai estar vendo, né, lá por baixo, e essa madeira ela pode vir a danificar com uma rapidez maior em algumas partes. Na estrutura em cima, você ficar atento de quando você está pisando, né, ver se ela não está fazendo lá um movimento lá muito mais do que o normal, né, ver se não está soltando algum parafuso ou prego, dependendo da maneira como foi fixado. Nesse caso desse projeto aqui que eu estou falando, foi todo parafusado por baixo, né? Muito importante, tá? A régua, independentemente de ser a régua de 15 ou a régua de 10 centímetros, sempre dá 2 parafusos, tá? Não só um parafuso no meio, ou que seja um prego. Quando você faz isso, acontece que a gente chama de canoar, tá? É que a régua faz isso. Então, o importante é você fixar a régua, tipo 2 centímetros ali para dentro, 2 centímetros, entendeu? E parafuso, 2 parafusos, um do lado ali do outro, né? Enfim, de 60 mais ou menos, a cada 60 centímetros, ali onde vai estar a estrutura, 2 parafusos desse. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seu amigo arquiteto, com seu amigo marceneiro, enfim, com seu amigo que está pensando em fazer um deck, né, que seja de piscina, um deck, enfim, numa jacuzzi. É isso aí, beleza? Obrigado.